Olá, estudante! Projeto Atividades Curriculares Complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Sou o professor Leonan Rodrigues, de História, e vamos então estar aqui com vocês nesta aula. Aqui no nosso canto do vídeo está o Tyron, que é o intérprete de Libras. Pegue papel e caneta e vamos para a aula. O nosso conteúdo desta aula é sobre a partilha da África e da Ásia. Bom, esse é um tema bem importante para nós entendermos como é que o continente africano, na nossa contemporaneidade, aqui no nosso século XXI, ele tem muitas mazelas políticas, sociais. Com certeza você já observou aí nos noticiários, na própria internet, a divulgação de pobreza, de doenças, problemas relacionados a guerras civis, questões políticas. Isso tudo é resultado da intromissão de outras civilizações, de outros povos no continente africano. É importante compreender isso, porque às vezes a gente pode pensar que é um povo amaldiçoado, é um povo que sofreu algum problema relacionado lá ao seu passado, é um povo que não se organizou, que não chegou no status de civilidade. Não é nada disso, gente. Nós precisamos entender que lá no século XVI, nós já tínhamos esse processo de expropriação lá de tudo aquilo que era valioso naquele continente. Inclusive das pessoas também que foram escravizadas e que vieram aqui para a América. Em toda a América, você teve ali o braço do africano trabalhando nas lavouras diversas aqui, seja ela espanhola, portuguesa ou até mesmo no norte do nosso continente. Então é importante compreender os processos históricos para que a gente possa ter uma lente diferente e verificar, enxergar que aquilo que nós temos hoje, enquanto contexto socioeconômico, social, político da África, do continente africano, ele é fruto de intervenções históricas de outras nações. E principalmente nós vamos ver aqui dos europeus que no século XIX chegam à África e também à Ásia, e tentam exatamente partilhar, ou seja, dividir, uma espécie de loteamento desses continentes por poucos países. Então vamos aqui para a nossa aula de hoje. Bom, o contexto histórico do imperialismo. Os estados europeus industrializados, destacando-se a Grã-Bretanha e a França, promoveram o processo de expansão colonial no mundo afroasiático a partir da segunda metade do século XIX. Então, olha só, as duas nações, naquele momento do século XIX, elas estavam altamente industrializadas. A gente vai já ver aqui no decorrer desta aula, principalmente a Inglaterra, com a Revolução Industrial, e a França vinha logo em seguida, estavam altamente industrializados. Mas um ponto-chave para nós entendermos como é que essas nações, então, enxergam os continentes africano e asiático e tentam, então, invadi-los, e vai invadi-los de fato no século XIX, qual seria a justificativa para que pudesse ser visto por todos como algo benéfico para esses continentes? Porque é isso que se vendeu, a ideia de benefício para eles, de um processo civilizatório para eles. A gente vai ver que não tem de tanto civilizatório, até porque é uma gradação errônea utilizada para quem está atacando, ou seja, para quem está invadindo. Uma tentativa de dizer, eu estou invadindo, mas de uma boa ideia, com uma boa intenção. E de fato não é. Então, é importante entender que essas duas nações, elas vão exatamente avançar nesse processo. Por isso que é importante compreender não só a questão da partilha em si, mas principalmente o que antecede, o que justifica esse processo de colonização. Partimos então da segunda revolução industrial. Então, o uso de novas fontes de energia, petróleo e movimento da água para a geração da eletricidade, o desenvolvimento acelerado dos transportes, das comunicações e formação de grandes oligopólios e do capital financeiro. Então, um ponto marcante aí é a segunda revolução
industrial. Então, esses países eles avançam nesse processo. Mas você só utilizava ali o vapor para a produção, agora você utiliza a eletricidade, você utiliza também o carvão, né, para que ele possa produzir, né, a energia necessária para as máquinas desse processo industrial. Então, era necessário avançar para outros lugares, porque, claro que na Europa você tinha alguns desses recursos naturais, mas eles já começavam a ficar escassos. Era preciso buscar em outros lugares. E aí agora vamos entender o seguinte: Inglaterra participou do processo de colonização lá no século XVI, ali na região que é hoje Estados Unidos, Canadá. A França tentou em muitos momentos aqui no Brasil, tentou no restante da América, chegou até ali ao centro, ali, né, na América mais central, mas não teve tanto êxito como os outros países que aqui já estavam, como Espanha e Portugal. Então chegou a vez dessa expansão, chegou a vez desses países expandirem. Então, você tem também, claro, a construção desses oligopólios, de grandes empresas, o mercado financeiro. Então, havia recursos financeiros necessários, mas às vezes não tinham os recursos naturais. Então, era necessário buscar em algum outro lugar. Mas para buscar em outro lugar, eu preciso invadir às vezes. E é isso que acontece no século XIX. É o que nós vamos entender um pouco mais à frente. Então, quais os interesses das potências imperialistas? Primeiro, adquirir matéria-prima para a expansão industrial, como petróleo e o látex, buscar novos mercados consumidores e áreas para investir os capitais excedentes na Europa e conquista de regiões que pudessem absorver a mão de obra excedente na Europa, que era a tentativa de contenção social. Observe bem, gente, eles possuem problemas, eles têm que resolver esse problema. Estou produzindo, mas a minha população é limitada. Eu preciso de novos mercados consumidores. Eu estou produzindo ao passo gigantesco que é dado por essa segunda revolução industrial, mas eu preciso também de matéria-prima. Já não tem aqui, já está escasso, já está acabando. Então, eu preciso de outros locais para que eu possa, então, fazer essa retirada também. Mas eu não quero pagar para essas pessoas que estão lá naqueles locais. Eu quero utilizar sem pagar, porque eu preciso lucrar. Então, eu olho para a África e para a Ásia e não vejo uma oportunidade, vamos fazer aqui uma parceria comercial. Não, eu vejo a oportunidade de quê? De colonizar, a oportunidade de explorar e retirar aquilo que eu puder. Para isso, eu vou utilizar de vários artifícios ideológicos. E ainda mais, né, a segunda revolução industrial ela traz, claro, uma automação maior. As máquinas já começam a retirar o braço humano das suas operações. Então, o que vai acontecer? Você tem um excedente de pessoas desempregadas. É um exército de reserva, que o capitalismo chama, né, que estão ali aptas para o trabalho, mas não têm um posto de trabalho. Então, eu preciso também colocar essas pessoas em algum lugar. E essas pessoas vão para onde? Vão para a África e para a Ásia. Elas vão para onde? Vão para a produção que vai estar lá também, claro, desses países. Então, é importante perceber essas nuances para a gente compreender como é que se vai se forjando isso, esse plano que esses países, né? E claro, não só esses países, nós vamos ver que outros países da Europa também propuseram esse processo colonial, mas principalmente esses dois que vão estar à frente. Bom, e aí qual é a justificativa ideológica para esse imperialismo? Então, o discurso do imperialismo era a missão civilizadora do homem branco, cristão e civilizado, assumir o fardo, que é um dever penoso, de levar o desenvolvimento para os demais povos. Parece muito lindo e maravilhoso esse discurso, mas é de fato ideológico. Olha, o seguinte, nós estamos numa escada, né, num degrau de desenvolvimento maior. E esses povos estão aqui, embaixo, mas eles querem subir também essa mesma escada. Então é o meu dever enquanto cristão, é o meu dever enquanto aquele que já está no degrau mais acima, ajudar a subir também ao degrau, a escada. Só que isso é ideológico, gente. Né? Os países europeus ali, eles queriam explorar. Eles não podiam chegar de qualquer forma, mas olha, esse povo não tem o mesmo desenvolvimento, porque aí é uma visão bem eurocêntrica. Né? Eu preciso fazer com que esse povo chegue próximo. Só que ele nunca vai chegar no mesmo degrau, dentro dessa escala de desenvolvimento, porque desenvolvimento para estes povos que foram atacados é diferente, a lógica deles é diferente. Mas os europeus começam a tentar justificar esse processo de colonização.
no século XIX, tanto na África como na Ásia. Então, esse é o discurso ideológico, né? O dever do homem branco e cristão e civilizado, uma missão civilizadora. Então, dentro dessa justificativa ideológica, nós temos o darwinismo social. Aparece, então, Charles Darwin, tá? que inicia, né, cientificamente, olha só o peso da ciência dentro daquilo que nós entendemos enquanto, né, fatores ideológicos para a confirmação daquele colonizador em frente a ele, aquele que está sendo colonizado. Então, olha só, não posso chegar lá de qualquer jeito. Então, eu preciso dizer que primeiro eu sou o homem branco, primeiro eu vou dizer que eu sou uma missão civilizatória, que vou chegar num lugar que não tem desenvolvimento e vou trazer o desenvolvimento. E aí eu pego a ciência para que ela me dê um embasamento suficiente, comprovado, e aí é o poder da ciência, para que eu possa agir de uma forma, né, vamos dizer assim, mais resguardada e que todo mundo vai apoiar porque eu estou a partir da ciência. Vamos entender o que Darwin diz. Então, o uso distorcido da teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin. Na escala evolutiva, o branco colonizador é a raça que evolui e atingiu o estágio superior. E a sua tarefa é ajudar os povos inferiores a trilharem o mesmo caminho. Então, eles pegam a ciência, pegam a teoria de Darwin e dizem, olha, esse povo está numa outra, né, vamos dizer assim, no outro patamar, utilizando uma nomenclatura mais atual, está no outro patamar, um patamar mais abaixo. Eles precisam chegar até onde eu estou. Então, essa é a minha função. E isso é normal, isso a ciência explica que é da natureza, das espécies. Então, eu preciso subir eles para o mesmo andar na qual eu estou. Então, vejam a justificativa. Não falaram, né, que era porque eles queriam mais mercado, que eles queriam matéria-prima. Né? Não falaram que eles precisavam gastar o capital excedente produzido a partir da industrialização. Falaram que eles precisavam, então, civilizar aquelas regiões. Então, vamos para frente. Bom, e aí, como é que se dá essa partilha da África? Então, os primeiros passos da partilha do continente, elas vão acontecer aí em 1830 a 1880. A Argélia, a França, Egito, a Grã-Bretanha e o Congo, a Bélgica. E a consolidação dessa partilha da África vai se dar pela Conferência de Berlim, que Grã-Bretanha, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal vão sentar e vão partilhar. Vão dizer, essa parte aqui é minha, essa outra aqui é tua, né? Toma aqui o Sudão, não quero o Sudão, eu quero a China. Essa é uma partilha que vai acontecer. Então, essa Conferência de Berlim foi exatamente colocado no centro da mesa o mapa desses dois continentes e partilhado entre essas nações. Uma espécie, né, de loteamento daquele território, que não era um deles, que eles não estavam lá, e que não foi perguntado para aqueles que estavam, né, se permitiu ou não a presença deles lá. Por isso que é um ato de colonização mesmo, de invasão a esse território, que é a partilha da África. Aqui é um mapa, né, onde situa, né, algumas dessas divisões, né, da Espanha, né, Alemanha, Portugal, França, Reino Unido e outros. Então, veja que a maior parte aqui está em vermelho é da França, você tem alguns países ali também, como Angola, que é Portugal, né, você tem ali várias regiões, como a Líbia, o Congo, né, que estão também com outros países, de laranja também o Egito, Nigéria, né, que é o Reino Unido. Ah, professor, mas tem alguns países aí que estão de verde, que eles não foram, né, países que foram atacados. Tanto a Libéria como a Etiópia, eles foram regiões que eles não sucumbiram a esses colonizadores. E aí, gente, explica o que nós temos hoje dentro da Etiópia, por exemplo, a fome, a miséria, a guerra civil nesse país. Porque eles não conseguiram adentrar esses lugares, mas eles destruíram, eles promoveram o processo de destruição desses lugares. Então, é importante que esses dois, eles não sucumbiram, mas o restante, todos eles foram, de fato, colonizados por estes povos. Bom, e aí o imperialismo na Ásia, né? Primeiramente, nós temos alguns antecedentes importantes, colônias fundadas pelos europeus durante a expansão comercial. E aí você tem em Portugal, né, na China, Macau, na Indonésia, no Timor, né, e na Índia, né, Goa, Damão e Diu. Então, já não é algo da Ásia tão novo, porque lá no século XVI, aquele processo de expansão, né, de saída dos povos europeus, principalmente em busca das especiarias, tentando circular ali
né, o Cabo da Boa Esperança na África para chegar do outro lado, no lado asiático, eles já começaram a ter colônias. Então, é uma presença dos europeus, principalmente Portugal, vai estar muito presente nesses lugares, nesses territórios. Então, isso já é algo que vinha acontecendo desde do século XVI, né, até um pouco antes do século XVI, na tentativa de busca dessas especiarias. Mas que vai acontecer também, claro, nesse período do século XIX. E aí você tem, né, a Espanha também, que estava ali nas Filipinas, a Holanda na Indonésia, né, e a França na Indochina. Então, não era só Portugal, ele tinha, claro, uma vivência maior, mas as outras nações também estavam nesse período aqui do século XIX, avançando também para estes outros lugares, né, que foram, de fato, colonizados. E aí nós temos a Índia, né, que é a dominação britânica, desde o século XVIII. No século XIX, amplia-se o controle da Companhia das Índias Orientais na região e a destruição da indústria artesanal têxtil indiana. Olha só, gente, né? Aí nós temos que pensar, bom, lá na primeira Revolução Industrial, né, no início ali, qual era o produto a ser vendido pela industrialização inglesa? Os tecidos. Então, são os tecidos, né, que são exportados para todo o mundo. Você encontra, então, lá na Índia, uma produção artesanal, industrial em alguns momentos também. E aí, o que eu faço? Eu tenho que destruir isso, porque ele não pode competir com o meu produto. Vejam a perversidade desse processo de colonização. Então, destrua aquilo que eles já possuem, que eles já construíram ao longo da sua história, para que eu possa, então, colocar os meus produtos à venda. Ou seja, escoar minha produção, que, claro, não vai ser consumida de todo lá na Europa, para outros lugares. E isso acontece na Índia. Então, a companhia, né, fundada pelos ingleses, era exatamente tanto na comercialização desses produtos industrializados, como também na compra de outros produtos que, claro, eles não tinham lá na Inglaterra e que não tinham o mesmo valor, gente, porque, claro, desse processo de colonização não é uma troca igual, é uma troca desigual entre aquilo que eu estou vendendo e aquilo que eu estou comprando. E aí você tem também o Japão, que antes do século XIX, né, você tinha todo um sistema, né, o shogunato que vigorava no país, que é o que nós chamamos de feudalismo japonês, e depois de 1860, né, você tem uma Revolução Meiji, que seria a abertura dos povos japoneses ao Ocidente e uma modernização econômica, com investimentos estrangeiros, né, principalmente de alguns governos, que começam a financiar o desenvolvimento da indústria, do transporte e da construção naval do Japão. Então, veja que o Japão também tem uma economia forte, antes mesmo da chegada, principalmente ali, né, desses povos europeus, mas é também destruído. Aí você tem esse investimento externo na construção, principalmente naval, né, na produção ali dos navios a partir do Japão, mas que é com recursos estrangeiros, que é exatamente aqueles capitais sobrantes lá na Europa que vão, então, ser investidos no Japão. Mas, claro, esse investimento é necessário dentro de um processo de quê? De dominação. E não simplesmente viraram sócios, não. É no processo de dominação, de eu aproveitar a mão de obra, de aproveitar o conhecimento daquele povo, mas dentro do processo, claro, que alguém sai perdendo, que no caso é aquele que está sendo, então, colonizado. Bom, na China, antes do século XIX, o comércio era raro e difícil, pois o mercado chinês era muito fechado. Mas, a partir do século XIX, os europeus encontram na venda do ópio, para os chineses, uma grande fonte de lucro. Então, o ópio era uma planta, né, originária da África, na Índia, né, que ela tinha uma substância, né, alucinógena. Então, olha só, gente, a perversidade, né, você coloca uma droga, né, isso de fato para que a pessoa possa consumir, ela fica de fato dependente daquilo ali, e aí o que acontece? É muito mais fácil de dominar. Então, isso aconteceu muito dentro da China por parte dos ingleses. E aí você tem, claro, um processo de resistência, aí você tem na China a guerra do ópio, a rebelião dos Boxers também, na Índia a revolta dos cipaios, né? E esse, claro, foram algumas resistências. Mas quais são os frutos, né, desse imperialismo? Bom, promoveu uma acirrada disputa por mercados entre as nações industrializadas, intensificou o sentimento nacionalista e revanchista entre os estados europeus, tá? Contribuiu para a formação de alianças militares entre as principais potências europeias, né, que seria a paz armada, ninguém pode lutar contra o outro, e foi decisivo para a configuração de um cenário histórico favorável à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, parecia que isso ia muito bem, mas em algum momento
a bomba estourou, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, frutos danosos para quem foi colonizado. Bom, então vamos lá para a nossa questãozinha aqui na nossa aula. Bom, é da Universidade de Pernambuco, 2015, diz o seguinte: o colonialismo deixou graves consequências na África. No plano econômico, extraiu riquezas e se aproveitou das fontes de energia e jazidas minerais ali existentes. No plano cultural, inculcou valores negativos de fundo racista, que era a ideologia defendida pelos colonizadores para justificar sua dominação no continente. Sobre a temática apresentada no texto, assinale a alternativa correta. Letra A. A Inglaterra foi uma das poucas nações europeias a não se aventurar no colonialismo africano, restringindo a sua atuação colonialista à Ásia. B. No plano econômico, a exploração dos produtos agrícolas, exemplo do café, não fez parte da pauta da exploração europeia na África. Letra C. A região do Maghreb não sofreu com o imperialismo europeu, visto que este se restringiu à África subsaariana. Letra D. As lógicas e as dinâmicas coloniais não foram mantidas voluntariamente ou não pelos Estados africanos pós-coloniais. E a letra E. Uma das heranças ideológicas do colonialismo na África foi o sistema de apartheid, que perdurou na África do Sul até o final do século XX. A nossa resposta é a letra E. Uma das heranças desse processo foi o apartheid, que é um tema da nossa próxima aula. Então, continue, gente, acessando aí o plano de estudo para mais informações. Não esqueçam também que aqui no nosso canal, na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, lá acionar o sininho para as notificações, seguir também o nosso canal e nós nos vemos até a nossa próxima aula. Até mais!